Olá a todos, bem-vindos a mais uma Hora do Render. Dessa vez eu vou ser o apresentador. Não sei quem teve essa ideia, só tem maluco. Aí me botaram aqui, mas vamos lá. E eu tô hoje com a minha grande sócia, diretora de atendimento da Vira-Lata, Daniele Frangelli. Boa tarde, Daniele. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Obrigada, Rafa. Que bom, adorei essa introdução. Viu? Você é bom nisso. Acho que a gente tem que te escalar mais para fazer esse tipo de conteúdo. Tá bom. Vamos pensar nisso aí. Ai, bom demais. Então, Dani, hoje a gente vai falar sobre animação, né? Não é isso? A Vira-Lata faz animação de todos os tipos, para todos os formatos, todas as telas, conta histórias de todos os lugares. Isso, não é a gente isso? vai desdobrar um pouquinho aí do que é o vídeo animação e as suas possibilidades. Não, show de bola. Eu tô com umas perguntinhas aqui pra gente desenvolver. Isso é uma coisa bacana, né? Pra gente informar as pessoas também. Acho que isso vai ser bem interessante. A primeira pergunta é o seguinte: quais são os aspectos mais desafiadores de produzir animações em comparação com outros tipos de produção audiovisual? Vídeo animação é um dos filmes que a gente mais produz na Vira-Lata, justamente pela alta demanda que o próprio mercado tem. Então, com isso, consequentemente, para a gente estar no mercado, atender diversas empresas, a gente tem um portfólio enorme e super variado, desde o tipo de segmento do cliente que a gente atende, até o tema que a gente aborda naquele filme, ou a ilustração, o estilo da própria animação. Então, partindo desse princípio, que a gente tem bastante expertise atendendo clientes, produzindo esse tipo de filme, eu acho que eu posso elencar que talvez o maior desafio seja o prazo de produção. Eu digo prazo de produção porque o filme animação, ele por si só, a gente já está falando, ele é uma arte. Então, existe todo um processo de concepção, de criação artística daquele projeto ali específico. E todo processo de criação demanda tempo, né? E muitas vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria ou que a gente acha necessário para aquele filme, dependendo do estilo, da complexidade dele. Então, às vezes chega um projeto para a gente que o prazo ele não compete com o tipo de filme. Só que a gente consegue montar uma operação com a nossa diretora de operações, Elisa Petri, que é uma das nossas sócias também, que ela faz isso com maestria, planejando todo o trabalho da equipe, tendo que dobrar a quantidade dessa equipe, porque é uma equipe comum que a gente usa para produzir um filme de animação, não é o suficiente para atender aquele prazo. Eu acho que o principal ponto é esse, que apesar de ser um processo muito minucioso, a animação, ele tem só 3 etapas, então é simples. A gente produz o roteiro aprovado, a gente produz o storyboard, que é onde a gente coloca ali a cara daquele filme, né? A gente apresenta o layout, e a animação por si só é onde a gente dá vida àquele layout que foi produzido e aprovado pelo cliente. Então, ele é simples nas etapas, só que ele é bastante trabalhoso nesse sentido. E talvez um outro desafio seja o próprio entendimento do cliente sobre as etapas, né, que a gente precisa. Para montar um storyboard, eu preciso ter um roteiro aprovado. Para iniciar uma animação, eu preciso ter o roteiro aprovado. Tem uma coisa que eu acho que, para a gente trazer para todos os tipos de projetos, né, tem uma etapa também que acontece em alguns projetos só, né? Em alguns projetos um pouco maiores de publicidade ou filme, etc., que é o desenvolvimento do personagem, né? Porque às vezes vem antes do storyboard também, que dá um trabalho, e às vezes as pessoas não entendem, né? Na minha cabeça, o desenvolvimento do personagem está dentro do storyboard. É uma das etapas do storyboard, mas é isso, faz sentido, justamente. E também, como eu falei, como ele é muito trabalhoso, por que a gente faz um storyboard antes? Para garantir que tudo que a gente planejou vai ser animado depois, a gente vai chegar naquela expectativa final do cliente. Só que, por muitas vezes, também chega na hora da animação, quando a gente entrega o primeiro corte, o cliente se anima, adora o resultado, se empolga e pede diversos ajustes,
que isso significa ajustes de estrutura, do layout que ele mesmo aprovou naquela etapa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, ele gostou tanto que começou a ter ideia. exatamente. A galera. É porque às vezes é difícil. A pessoa que é leiga, que não é do audiovisual, ela tem uma ideia, ela sabe que precisa daquele conteúdo, mas não consegue visualizar ele pronto ainda. Então, quando a gente transforma aquilo em realidade, começa a ter vários insights, né? Então, aí ele começa a jogar aquilo para a gente. Só que isso já muda o escopo, muda o prazo, muda uma série de coisas, né? Porque quando a gente aprova uma etapa, a gente não volta para essa etapa, né? O storyboard aprovado, a gente foi para a animação. Então, quando tem ajuste na estrutura da animação, a gente volta para a etapa do storyboard e isso compreende num atraso na entrega automaticamente, né? Eu acho que é isso, acho que o maior desafio é esse. Mas você falando assim, fica parecendo que dá muito trabalho, né? Quais são os benefícios? Por que fazer uma animação? É uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Que a animação ela nos traz infinitas possibilidades de produção. É um tipo de filme muito versátil. E a gente pode brincar, é onde eu falo assim, a gente pode brincar de criar. Porque eu posso trabalhar tanto com a identidade visual daquela marca, posso brincar com o KV de uma campanha específica, que é só daquela campanha, ou a identidade visual de um projeto em si. Então, assim, a gente tem infinitos caminhos para seguir e que vai ser alinhado e definido lá na reunião de briefing inicial, né, que a gente faz para começar todo o trabalho de roteiro. Então, o benefício da animação, justamente por ter essa versatilidade, o filme animação ele permite a gente trazer bastante informação no filme em pouco tempo, né? Seja em poucos segundos ou em poucos minutos. Então, justamente por essa versatilidade dele, tanto em criação de conteúdo, dos temas que a gente for falar, ele pode ser usado para qualquer tipo de conteúdo empresarial, para qualquer área empresarial, seja para passar uma mensagem institucional, seja para apresentar um produto, um serviço, ou falar de ESG, que hoje em dia está bastante em alta, ou do compliance de uma empresa. Então, assim, grandes empresas têm diversas áreas com diversas necessidades e a animação ela se encaixa em qualquer uma delas. Não, percebo que o seu discurso está levando muito para animação 2D. Não só 2D, mas assim, a comunicação empresarial ou publicitária. Eu estou sentindo que o discurso, que é essa a maioria dos clientes que você está colocando, dos exemplos que você está colocando aqui. Sim. Fala um pouco mais desses exemplos. Bom, alguns desses exemplos, como você falou, né, a Vira-Lata, como ela atua em 2 pilares, né, tanto de serviço, onde a gente faz publicidade e atende empresas corporativas, e a gente também trabalha no entretenimento. Conversamos agora há pouco sobre o filme do Euclides, que teve animação também no seu processo de produção, mas é muito difícil escolher, elencar alguns filmes, né, já que a gente tem um portfólio muito grande, mas eu vou tentar citar aqui alguns filmes que sejam de segmentos diferentes e tipos de formatos diferentes. Então, o primeiro que eu posso destacar, por exemplo, é o Receita para Aprender Francês, que a gente produziu para a Aliança Francesa, uma escola de idiomas. Foi um corte-colagem ligado à gastronomia, porque o nosso protagonista era o chefe Olivier Anquier, um francês também. E nesse filme a gente abordava ali os benefícios de aprender, de estudar francês. Então o resultado ficou bem legal. Um outro também que eu posso citar aqui é um filme que produzimos, que de utilidade pública, na verdade, né, um filme de utilidade pública para o Ministério da Saúde em combate ao Aedes aegypti. Nesse filme a gente apresenta formas de prevenção, né, ações no nosso dia a dia para que a gente consiga não ter a proliferação dos mosquitos, né, desse mosquito que traz tantas doenças como da dengue, chikungunya, zika e tudo mais. Produzimos um também que eu adorei o resultado, que é para a EDF Renewables, que é uma empresa de energias renováveis, onde a gente apresenta as soluções completas daquela empresa em um filme de animação curto. Então, ele é rápido, sucinto e passa a mensagem necessária. Existe a possibilidade também de produzir um filme cartelado em animação, como a gente fez para a campanha de aniversário da Drogaria Venâncio.
Quem estrelava essa campanha era a Ingrid Guimarães, ela também foi a locutora do filme, então existe essa possibilidade. Um outro tipo de filme que a gente também pode produzir, por exemplo, você lançou um site novo, você lançou o seu novo aplicativo, ou ele mudou, né, a cara dele, o layout, tem novas funções, novas ferramentas. Eu também destaco para a Unimed Rio o novo site e o novo aplicativo. A Unimed Rio, uma curiosidade que eu aproveito aqui para colocar, é o cliente mais antigo ativo da Vira-Lata. Foi um dos primeiros clientes que eu atendi. Eles começaram a trabalhar com a gente em janeiro de 2013 e até hoje a gente segue produzindo juntos. E tem também um vídeo que eu acho legal citar, que é de produto, por exemplo, que foi a divulgação de uma nova linha para a Seara, a linha ao fresco Mikivac, que era uma nova embalagem do produto, e a gente fez essa animação toda em ilustração também. E eu também preciso destacar, Rafa, um filme de segurança aqui, né? É um filme de segurança que a gente fez para a Triunfo Logística. Hoje as empresas, as grandes empresas, indústrias, elas são obrigadas e precisam criar esse tipo de conteúdo justamente pela necessidade de prevenção de acidentes, né? O ambiente industrial, ele por si só é passível de acidentes, então elas precisam comunicar tanto para os colaboradores quanto para as pessoas visitantes daquela área, daquele espaço específico, como ela precisa se portar para não acontecer, enfim, qualquer acidente. Eu acho que são bons exemplos aqui de estilos de animação que a gente possa vir a ter. Muito legal isso, muito legal mesmo. Sabe o que eu lembrei também? Que tem uma animação de apresentação do Azeite Olive, que eu acho bem legal aquela animação. Esse a gente fez para um anúncio no GNT, também ficou bonitinho, né? Que Ficou na verdade é uma muito legal. vinheta, quando naqueles intervalos de que são 5 segundos, que apresenta uma marca, que aí entra, isso também ficou bem legal. É uma animação. É uma animação, O claro. que eu acho legal, ver se eu estou viajando aqui, que é interessante, né, que através da animação, e isso não acontece da mesma forma com a produção live action, né? Através da animação, a Vira-Lata ela consegue atingir todos os tipos de cliente, né? A gente faz desde uma coisa para o Ministério da Saúde. Campanha Nacional de Vacinação com Zé Gotinha em 3D e protagonismo da Xuxa. Um 3D do Zé Gotinha, Exato. né? Até um lançamento de uma rede de pet shop, né? Que a gente já fez, por exemplo, Exatamente. né? De uma, digamos assim, uma pequena empresa. Exatamente. Então, eu acho que essa versatilidade que você está falando também, né? Que é bem interessante, né? Esses exemplos, eles trazem isso à tona, né? Uma das características principais da Vira-Lata é justamente essa flexibilidade sobre os tipos de porte que a gente atende. Então, foi o que você falou, é desde uma campanha nacional, mais de 1 milhão, para um filme cartelado, mais simples. Então, a gente também não tem uma limitação a respeito do segmento de atuação. No momento que a gente se entende com a expertise suficiente dentro do audiovisual, a gente sabe que a gente pode produzir qualquer tipo de filme. Então, atendemos segmentos variados, conteúdos variados, porque a gente quer produzir filme mesmo, contar histórias. Não, legal, mas assim, né? Aquilo, né? Só fazer animação, que tem um storyboard, não vai ficar interessante, né? Eu vejo assim que a Vira-Lata, ela, independente da técnica, né? A especialidade dela é contar histórias, né? Uhum. Essas animações, elas vêm com storytelling, né? Fala um pouco da importância do storytelling e como ele pode ser ampliado, né? A capacidade do storytelling, da gente contar coisas com animação. Bom, o storytelling, ele nada mais é do que a capacidade que a gente tem, no caso, o conceito em si, né? Não só a vira-lata, mas de você contar, criar e adaptar histórias, sempre tendo como algum recurso, seja visual, né? Um recurso interativo, usando um personagem, de repente, ou um contexto, um tema, uma atmosfera, mas sempre com o objetivo final de aproximar, de encantar, cativar e engajar o público que você quer atingir com aquele filme. Então, quando a gente fala de storytelling, é muito importante que tenha conhecimento, né, fundamental, entender o que é o storytelling, para você passar uma mensagem, conseguir comunicar para aquele seu público e despertar o interesse dele.
E não só o interesse, mas de criar essa proximidade, né? De modo que ele consiga se enxergar ali, ou naquele personagem, ou naquela atmosfera que a gente criou, porque a gente tem essa coisa, né? De criar essas relações emocionais, de despertar emoções, memórias. O storytelling ele serve justamente para isso, e a Vira-Lata usa essa técnica em todos os seus projetos, assim, é a nossa premissa. Mas aí, vamos lá, vamos pensar aqui, né? Eu tenho um produto ou eu sou uma empresa e o que eu devo pensar? Quais são as coisas que eu devo ter em mente na hora de escolher uma produtora e na hora de decidir que eu vou fazer uma animação ou não? Eu acho que depende de diversos fatores. O vídeo animação ele tem um custo-benefício, dependendo, assim, um parêntese bem grande, dependendo da complexidade dele. É um custo-benefício melhor do que você abrir câmera. Porque quando a gente fala em abertura de câmera, a gente já parte pelo menos de uma diária de gravação. Se nesse roteiro demandar contratação de uma locação, eu demando de uma equipe toda por trás disso, incluindo direção de arte, cenógrafo, produtor de objeto, coordenador de arte. Isso já coloca o orçamento em um outro patamar. Isso deixa de ser um filme mais simples, que você consegue incluir ali naquela verba. Normalmente, esses projetos de grande produção, ele é mais planejado, né? O cliente ele já tem um planejamento, normalmente são filmes publicitários. Então, quando a gente tem uma complexidade maior na gravação, seja com locação de estúdio, produção de cenário, o valor de investimento fica mais alto. E o filme animação ele acaba sendo um recurso, uma opção mais viável se a gente está falando aí de um filme de 1 minuto, 2 minutos de duração para passar uma ideia, para lançar um produto, enfim, o que seja. É um recurso mais simples justamente pelas 3 etapas que a gente estava conversando lá atrás, né? Tem roteiro, storyboard e animação. Já quando a gente tem uma produção com gravação, tem uma pré-produção mais robusta, são mais detalhes para a gente cuidar, enfim. Então, eu acho que pode ser uma opção para quando a verba estiver reduzida, nesse caso. Mas isso não inclui o Zé Gotinha 3D, né? Gente, então, eu botei parênteses lá na frente, assim, dependendo da complexidade daquele projeto, porque se a gente tem um Zé Gotinha 3D, você já começa o orçamento aí, não vou nem falar o número. E a gente está pensando em diversas técnicas de animação, né? Se a gente também for pensar numa questão full animation, meio Disney, assim, mesmo sendo uma coisa de 2D, já é uma ilustração. Já é uma ilustração personalizada, exato. Já é uma questão. Não, é interessante, né? Porque eu acho que de qualquer forma, né? Essa questão que você colocou do custo-benefício, ela é central. E aí você tem que tem que ver se o que você está sonhando, né? Como encaixar o seu sonho na animação correspondente do seu bolso? Fale com Daniele, especialista nisso. Não, com certeza, mas a ideia é a gente sempre viabilizar, né, aquele projeto para o cliente conseguir passar aquela mensagem que ele quer. Então, existe a possibilidade da gente se organizar e produzir algo menor. Não precisa ser um projeto caro, né? É possível você produzir um filme de animação por um valor acessível. E assim... Eu sei que o tema é animação, mas só para deixar claro, né? A gente também consegue produzir audiovisual sem abrir câmera e sem fazer animação, né? Sim. Hoje a gente tem outros recursos, como a compra de imagens, né? Tem bancos free que a gente... Eu falei brancos, não, né? Bancos de imagem free. Estou botando R em Não, tudo bem. Todo mundo entendeu. Pode ir. Enfim... que possibilita a gente criar diversas temáticas, porque os bancos eles são finitos, né? Mas existe uma variedade enorme de imagens, então é possível também contar uma história dessa forma. E, claro, todo filme nosso tem sempre um pacote gráfico, a gente sempre cria a identidade visual daquele filme, seja com live action ou não, sempre tem animação, né? Quando ele não é full animação, a gente faz animação. Então, assim... A animação está no nosso dia a dia, está no nosso DNA, a nossa equipe é fera demais, é isso. Não, exatamente. Eu gostei que você falou, porque
Eu percebo, né, que termina que muitos filmes que a gente faz, eles são híbridos, né? Sim. Eles têm muito animação, às vezes 90%, mas às vezes tem aquele 10% ali de bancos de imagem ou imagem de arquivo. Então a pessoa não precisa tomar uma decisão radical sobre como ela quer fazer a representação da empresa dela, do trabalho, do produto, Sim. né? Um exemplo disso, eu acho até que é um filme que a gente fez para a EDF, Norte Fluminense, que era mostrando, era um filme institucional, totalmente institucional, para mostrar a nova usina que eles estavam construindo, que ainda estava no papel. E a gente criou uma ilustração para mostrar naquele espaço onde seria, né, a construção daquela usina e fez, não é um 3D, mas a gente projetou ali um 2D dentro daquele espaço que seria, né? Enfim, ficou muito legal o resultado. A gente teve animação dentro de um filme institucional com gravação, então são infinitas possibilidades, como eu falei antes, né? É isso. Na verdade, Dani, a última pergunta é para você, na verdade, dar mais um exemplo e dar um detalhe. Você acha que você quer dar mais um exemplo? Será que precisa? Sim, quero dar mais um exemplo. Ah, que bom. Quero sim. Faltou, na verdade, eu dar 2 exemplos lá atrás que eu vou voltar depois para dar. Não, dá agora. Mas- Junta tudo nesse pacote. Tá bom. É ao vivo aqui. Vamos lá, então. 2 exemplos que eu vou trazer de um cliente nosso de Portugal, que é a Tree. Um deles foi o chamado Formigas Computacionais, um filme animação sobre um jogo escolar, didático, onde essa empresa vende para as escolas e as escolas adoraram materializar aquele projeto por escrito que estava naquele PowerPoint. Eles assistiram um filme mostrando como era aquela didática do projeto, adoraram e teve uma grande penetração, venderam, foi super legal. Um outro para Tree que eu adorei, o resultado também foi o Programação para Todos, que é um projeto de inclusão digital e que a gente surpreendeu o cliente não acreditou no resultado, né? Onde pegamos ali as formas geométricas do filme e brincamos a animação com essas formas geométricas. Eu acho que o resultado ficou muito legal, nem o cliente esperava que a gente fosse brincar dessa forma ali, enfim, surpreendeu a todos. Mas o que eu quero falar aqui, que eu acabei de me lembrar, que foi um dos mais recentes que a gente entregou e que o Rafael vai poder falar um pouquinho também, é o filme do Cordel, falando sobre a origem do petróleo. Foi um projeto que a gente fez para a Petrobras e, gente, foi muito gostoso de produzir esse vídeo. Foi matemática que a gente não tinha no nosso portfólio antes, né? Foi todo um trabalho de concepção do conceito, da criação, e que eu preciso dizer que dessa vez partiu do cliente, porque o cliente trouxe a ideia de fazer um filme no estilo de Cordel, e a partir disso a gente desenvolveu o restante. Normalmente a gente que dá a ideia para o cliente, né? Mas adoramos também quando eles chegam com ideias super criativas, e nesse caso super funcionou, deu super certo. A gente criou todo um layout de cordel, fizemos uma trilha sonora de repente, e eu acho que é muito importante falar sobre isso aqui, porque a gente sempre fala, né, audiovisual, o áudio vem antes do vídeo. E sem essa trilha sonora original produzida pelo nosso parceiro Luiz da Music Solution, o filme não teria esse resultado final que a gente teve. Aqui na Petrobras temos isso tudo, mas o nosso maior ativo é a equipe Nosso Orgulho. Espero que nesse cordel você tenha gostado e tenha compreendido como o petróleo é gerado. Ficou muito bonitinho e o objetivo desse filme, na verdade, era mostrar de uma forma bem acessível, didática, para diversos públicos, desde a pessoa mais humilde até a pessoa com mais escolaridade, até jovens, pessoas comuns a chefes de Estado. E o objetivo era mostrar qual era a origem do petróleo e os seus derivados. E eu adorei o resultado, ficou muito bonitinho. E adorei que temos ele no nosso portfólio. E você dirigiu esse filme. O que eu poderia falar, que eu achei legal desse filme, é que o cliente, né, no caso a Petrobras, procurou a gente com uma poesia em formato de cordel feita por uma colaboradora deles, né, que era responsável por um laboratório importante que lida com petróleo, né? E realmente é bem legal a poesia dela. E a gente
teve esse trabalho de musicar com o Luiz da Music Solution, como você falou, no estilo de cordel, no estilo repentista, né? Bem nordestino. Achei que ficou bem interessante. Foi um pedido deles que a gente conseguiu fazer com maestria. E a gente fez um estilo de estilogravura que deu uma personalidade muito forte. Mesmo a gente trabalhando com segmento corporativo, a gente conseguiu fazer um trabalho com personalidade, né? Com uma ilustração bem bonita, com uma referência regional forte. Então, realmente, foi um trabalho marcante. E, como você falou, ficou para todos os públicos, né? Porque é bonitinho e as crianças também conseguem entender a origem do petróleo e os adultos também conseguem prestar atenção e participar, né? Foi bem legal mesmo esse projeto. Ficou muito bonitinho. Quer falar mais alguma coisa? Algumas considerações finais? Não, acho que a gente falou já bastante coisa. Muito obrigado pela sua presença, Dani. Foi muito bacana apresentar aqui o Hora do Render, te entrevistar, minha sócia, minha amiga querida, que eu amo tanto. Parabéns, você foi ótima. Falou obrigada. muito bem. Muito obrigado a todos que estão vendo até aqui. Não esqueça de dar o like, sininho, subscribe, todas aquelas coisas. Nos comentários, coloca que não gostou do apresentador para não me escalarem de novo. Não façam isso, porque eu adorei ser entrevistada pelo Rafa. Eu não fico aqui mais, aí chamam outro. Muito obrigado. Olha, o Rafael está... Apresentadora oficial é a Dani. Todo mundo... O Rafa, ele está acostumado a ficar só por trás das câmeras. Não dá, Rafa. Você tem que botar um pouquinho a cara aqui para as pessoas te conhecerem também, né? Vou apresentar mais. E você foi ótimo, eu adorei. Adorei ser entrevistada por você. Muito obrigada, pessoal. Show. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.